Olá, você chegou até o site da MediaVolt Treinamentos. Eu vou mostrar para vocês nesse momento que se é capaz que nós conseguimos elaborar esse tipo de gráfico sem a necessidade de softwares sofisticados. Você que está aprendendo agora como elaborar estudo de proteção para a subestação cabine primária de média tensão, esse tipo de informação é muito importante para vocês. Não é necessário você utilizar a utilização de softwares sofisticados, software caro que existe no mercado para que você possa atender a necessidade das concessionárias, que é esse tipo de gráfico com a plotagem do estudo de proteção. Existem softwares que faz isso muito rapidamente, que é bem mais simples de fazer, mas são caros. Você que está iniciando agora e que talvez não tenha uma verba para comprar um software desse, que na verdade você não vai ter demanda para poder comprar, gastar, você pode fazer. E também na verdade para você fazer esse tipo de estudo nem precisa muito de gráfico. Agora, se for fazer um estudo mais elaborado, que a concessionária exige outro tipo de estudo, mas para aprovação de estudo de cabine primária, esse estudo apenas com transformadores de entrada, onde você tenha só um relé sem gerador em paralelo. Até com gerador em paralelo você consegue até elaborar a partir desse gráfico aqui. O objetivo do curso, o objetivo desse bloco agora não é mostrar de onde vêm os dados. É mostrar que é capaz da gente fazer esse tipo de gráfico utilizando apenas o Excel. Essas curvas são criadas a partir de dados, de um banco de dados que eu criei aqui. Ó. Esse banco de dados, nesse caso aqui, ele é fornecido pela concessionária de energia. Quando você estiver elaborando um projeto, a concessionária vai fornecer uma folha de dados, e a partir dessa folha de dados, ela vai fornecer corrente de partida de fase, de neutro, e o tipo de curva que ela está exigindo. A partir desses dados, a gente consegue criar já a curva de proteção de fase e de neutro da concessionária. Utilizando essa fórmula aqui, ó, eu retirei do manual do relé, a gente consegue plotar já essa curva. Essa curva vermelha tracejada é a curva de fase da concessionária e a curva azul tracejada é a curva de neutro da concessionária, baseado nesse banco de dados aqui e através dessa fórmula aqui. Essa fórmula aqui parece meio assustadora, mas na verdade ela não é. Você jogando ela aqui na fórmula já é muito rápido, selecionando o que você precisa aprender é como jogar esses dados aqui lá no gráfico. Esse primeiro banco de dados aqui é da concessionária e aqui eu criei um outro banco de dados para que a gente possa plotar essas curvas, que são as curvas sólidas de fase do cliente e a curva de neutro do cliente. Essa aqui é 50 é 51, 50 tempo definido e a 51 curva de tempo inverso. Tá? Aqui eu plotei mais uma aqui só como exemplo também, que algumas concessionárias exigem que você faça esse tipo de curva aqui. Mas no nosso caso, como eu vou trabalhar com essa curva de tempo inverso e curva de tempo definido, 51 e 50. Tudo baseado nesses bancos de dados aqui e através dessa fórmula. Essa fórmula muda, depende do tipo de curva que a concessionária exige. Que temos alguns tipos, mais para frente eu vou falar sobre o tipo no outro bloco eu falo sobre o tipo de curva, MI, NI, muito inversa, extremamente inversa. Vou montar um bloco só falando de curvas e também é importante entender esse dial de tempo aqui. Mas esse primeiro bloco é apenas para apresentar para vocês de que é possível fazer esse tipo de curva e apresentar um projeto desse aqui
para um estudo de proteção apenas utilizando o Excel, que no caso essas legendas são criadas e até mesmo as curvas são criadas artesanalmente, ponto por ponto, aqui não temos nada automatizado, logicamente. Depois que você montou esse banco de dados aqui, você seleciona ele, é como se fosse um gráfico normal, as curvas são traçadas lá de acordo com os bancos de dados, mas esses pontos, eles são traçados aqui, ó, de acordo com a sua, tudo artesanal, tudo manual. Aqui são legendas que você coloca, né? São legendas que você vai colocar, algumas tem que ajustar, tudo manual, é isso que eu quero que vocês aprendam. Existem planilhas, existem cursos que fornecem essa planilha já toda pronta, toda automatizada. Mas qual é o objetivo? O objetivo é que você entenda de onde saiu esses dados. Eu já tive essa planilha e fiquei curioso e falei assim, eu preciso aprender como montar esse gráfico, porque depende da funcionária que você vai trabalhar, você precisa fazer algumas alterações. Se você não sabe mexer com isso aqui, como você vai fazer suas alterações? Vai ficar pedindo para alguém? Vai ficar pedindo toda hora, pedindo normalmente os cursos de proteção, eles duram por um ano, com o suporte de um ano. E você precisa desenvolver, para o seu próprio desenvolvimento, você precisa aprender como montar esse tipo de gráfico. Então eu resolvi e eu quero compartilhar com vocês. Espero contribuir com o crescimento profissional de vocês. Esse primeiro momento é só para mostrar que é possível. No próximo bloco vamos falar sobre a montagem efetivamente desse tipo de gráfico. Um abraço a todos vocês e até o próximo bloco.